A delegação do Internacional já está em Brasília, onde enfrenta nesta quarta-feira a equipe do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E o jogo terá vários atrativos, entre eles a possibilidade de estreia de dois jogadores. Rafael Borré e Fernando viajaram para a capital federal e devem ser as grandes novidades do Inter na partida no estádio Mané Garrincha. Um deles, inclusive, deve começar a partida como titular. Enquanto isso, Thiago Maia ficou em Porto Alegre, ainda aprimorando a sua parte física, já que chegou há pouco tempo no CT Parque Gigante. A gente fala também a respeito da recepção do torcedor em Brasília, que promete encher o estádio Beira-Rio. Repercutimos a fala de Renato, que comentou a janela de transferências feita pelo Inter, e falamos sobre o novo lateral esquerdo colorado, que já chegou em Porto Alegre e começa a trabalhar no CT Parque Gigante. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 12 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados pela parte da manhã e que teve uma grande notícia positiva, que é o retorno de Ener Valencia. A gente falou aqui que na segunda-feira o Ener Valencia saiu mais cedo da atividade em função de dores no tornozelo direito. Bom, essas dores elas passaram. E o Ener Valencia não só treinou no time titular ao longo dessa segunda-feira, como também viajou para Brasília, onde o Inter enfrenta a equipe do Nova Iguaçu. Portanto, o Ener Valencia é uma opção para o técnico Eduardo Cudê. Aliás, a delegação colorada que chegou na capital federal tem algumas novidades bem importantes. Gabriel Mercado está recuperado da pancada no joelho e volta a ser relacionado para uma partida. Fernando viaja pela primeira vez como jogador do Internacional, ele que vem treinando já há algumas semanas no CT Parque Gigante. E Rafael Santos Borré, que vinha trabalhando com o Eduardo Cudê no CT, também viajou para Brasília e podem os dois fazerem suas estreias com a camisa do Internacional. Se a gente for aqui projetar um time, eu estou desenhando com a entrada de Fernando no time titular e a saída de Bruno Henrique dos 11 iniciais, tendo uma dupla de ataque com Alan Patrick e Ener Valencia. O meu provável time, o time que eu estou projetando, tem Antony, Bustos, Vitão, Robert Renan e René. O Igor Gomes ficou em Porto Alegre tratando um desconforto muscular. O meio-campo de Fernando, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. É esse o time do Inter que eu estou projetando para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu, tá? Bom, o Borré deve entrar no segundo tempo. E acredito que o Inter não vai abrir mão de um jogador da qualidade do Borré, da experiência do Borré, em um jogo importante contra a equipe do Nova Iguaçu. Aliás, o Nova Iguaçu, que segundo a imprensa carioca, e essa informação ela foi repercutida, por exemplo, pelo Vene Casagrande, que é um dos jornalistas mais bem informados do país, o Nova Iguaçu deve preservar alguns jogadores, tá? E principalmente os dois jogadores da frente, os dois atacantes, devem ser preservados, já que o Nova Iguaçu tem no final da semana a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, tá? Com isso, o Carlinhos, que é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, e o Xandinho, que fez gol contra o Vasco da Gama, eles devem começar no banco de reservas e não devem enfrentar a equipe do Internacional. O que é uma boa notícia, o Nova Iguaçu não vem com sua força máxima. Expectativa de um grande público no estádio Mané Garrincha. A chegada colorada no hotel em Brasília foi cercada de centenas de torcedores. A comunidade gaúcha em Brasília, ela é grande. A comunidade colorada em Brasília, ela é grande. E por isso a expectativa de um grande público no estádio Mané Garrincha, de torcedores colorados. Essa foi a ideia do Nova Iguaçu ao vender o mando de campo. E se tem essa expectativa de um bom público de torcedores do Internacional nesta quarta-feira, tá? Jogo às 8 horas da noite. Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo uma fala do técnico Renato Portaluppi do Grêmio, tá? Que, em uma entrevista exclusiva ao pessoal do SBT Esportes, comentou a janela de transferências do Internacional. Comparou com a janela do Grêmio do ano passado e revelou um jogador do Inter que ele gosta muito, que o Inter contratou recentemente. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber os comentários de Renato e a fala que pode repercutir do Renato a respeito da janela de transferências do Internacional. Eu não falei sobre Thiago Maia, né? O Thiago Maia não viajou para Brasília.
Ele ficou em Porto Alegre realizando ainda trabalhos complementares, porque na avaliação da comissão técnica ele precisa ainda de um pouco mais para chegar no nível físico que o Inter espera. Como tem o Fernando, os caras deixaram o Thiago Maia ainda em Porto Alegre, se ambientando, trabalhando, e aí o Fernando deve ser o titular contra a equipe do Nova Iguaçu, e o Thiago Maia, quem sabe, nas próximas fases da Copa do Brasil. Uma outra notícia importante envolve um outro reforço colorado, Alexandro Bernabei. O lateral esquerdo, que foi contratado junto ao Celtic da Escócia, já chegou em Porto Alegre. Ele havia tido um problema no seu voo da Holanda para o Brasil. Ele fez uma escala na Holanda, o voo atrasou da Holanda para o Brasil, isso fez com que ele atrasasse um dia a sua chegada em Porto Alegre, mas agora ele chegou. Já tirou foto com a camisa do Inter, já começou a se movimentar no CT Parque Gigante, e pode ser uma opção do Internacional para as outras fases da Copa do Brasil e para os treinamentos do técnico Eduardo Cudê daqui para frente. Estreia do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Alexandre Bernabei vai estar à disposição, vai estar trabalhando normalmente até lá e vir uma opção importante para o elenco do técnico Eduardo Cudê. Uma última sobre mercado da bola, porque surgiu a informação de que o Inter está interessado no goleiro Arthur, do Azures, do Paraná, tá? O goleiro Arthur, ele vem sendo o melhor goleiro do campeonato paranaense e despertou o interesse de vários clubes do futebol brasileiro, entre eles do Internacional. O presidente do Azures, o Robson Ramos, afirmou que nada oficial chegou até o momento ao clube paranaense. A gente buscou contato também com dirigentes do Azures. E eles negam que o Inter tenha feito algum contato, mas é um nome que está no radar de vários clubes. O Inter vai contratar um goleiro em abril, para ter mais um, para disputar a posição ali com o Antony principalmente, já que o Rocher é o titular e inclusive está evoluindo no seu processo de treinamentos. E o Arthur pode ser esse goleiro desde que chegue a partir do mês de abril, que é quando reabre aquela mini janela dos estaduais. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quarta-feira e as odds do jogo do Internacional contra a equipe do Nova Iguaçu. Odd do Nova Iguaçu 7.5, empate 5, odd do Inter 1.32. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!